E aí, galerinha, desculpa, o vídeo que eu tinha programado não deu certo. Eu tentei colocar áudio nos slides, mas não, como não tá abrindo o celular, eu achei melhor fazer logo o vídeo. Então, pessoal, nós estamos falando sobre processamento de óleos e gorduras, tá certo? Vou dar só uma pincelada para não ficar um áudio tão complexo, né? Isso aqui é só para vocês estudarem, tá certo? E ver que já foi feito. Aqui é só uma somatória de coisas que já foram vistas. Então, quando a gente se fala da preparação da matéria-prima, nós temos que pensar que o alimento ele deve passar por todo um processo. Desde a sua recepção, sua limpeza, sua secagem, armazenamento, descascamento, trituração e a parte de laminação, que vai facilitar o processo de extração da gordura. Desculpa aí, pessoal, continuando. Então, essa parte toda vai facilitar o processo de extração. Aqui nós vemos o fluxograma da preparação dos grãos para extração do óleo, né? Você vai desde a secagem até passa pelo armazenamento, pré-limpeza, moinhos, condicionador, laminador, extrator, dissolventizador, que é muito importante porque ele vai retirar o excesso de solvente que foi utilizado para retirar a gordura, tá certo? E assim por diante. Então, antes do grão passar, ele recebe uma amostragem, retirada uma amostra desse grão, e a gente vai fazer alguns testes, como teor de umidade, material estranho, incidência de grãos quebrados e ressecados, a fim de ver se aquele lote está de acordo para seguir no processamento. A limpeza do grão justamente para permitir que o produto final seja o mais puro possível. A secagem do grão, né? O grão, pessoal, ele deve ter um teor de umidade bem reduzido pelo uso de circulação de ar fresco e ar quente, justamente para eu diminuir esse teor de água e na hora que eu fizer a extração do meu lipídio, tá certo? Não influencie, uma vez que a gente lembra que o lipídio ele não se mistura muito bem com a água. A relação à armazenagem do grão, a gente vai ter diferentes tipos de armazenagem, silos, tendo cuidado para que esses silos, as sementes, elas tenham um processo em que elas fiquem fazendo uma homogeneização para que não ocorra a queima do grão, tá certo? É interessante que esse material ele seja armazenado em locais que tenham pouca quantidade de umidade, principalmente, e não tem infestação de pragas. A descortização. Essa parte aqui, pessoal, vira retirar películas de algumas sementes. Por exemplo, o algodão, o amendoim, eles têm uma película recobrindo a amêndoa, que é onde se encontra o lipídio, né? Então, essa trituração, essa eliminação, ela é utilizada, pessoal, justamente para que ocorra esse rompimento dos tecidos, que vai facilitar a extração do óleo, a penetração do óleo. É interessante que também faça-se algum tratamento para inibir a ativação das enzimas lipolíticas, uma vez que eu estou cortando uma célula vegetal, estou liberando enzimas. Aí você vê aqui o sistema, né? Vários rolos fazendo essa trituração. O cozimento. O cozimento, pessoal, ele vai facilitar, ou seja, ele vai melhorar algumas características. Primeiro de tudo, vai permitir com que ocorra uma infusão bem maior do óleo, tá certo? Vai inativar alguns micro-organismos, porque o aquecimento vai de 70 a 105 graus. Consequentemente, também vai inibir as enzimas lipoxigenadas, que a gente viu qual era o problema das enzimas. O problema das enzimas é o processo de rancificação no óleo, certo? Insolubiliza alguns fosfatídeos, que são emulsificantes naturais, que vai dificultar no processo lá na frente de refino, se eu não retirar agora.
e também vai facilitar a formação da micela. A expansão. O grão, após que é cozido, pessoal, de forma uniforme, ele vai ser cozido em uma alta pressão. O que vai acontecer? Ao sair, né, tem uma queda nessa pressão. E o que ocorre com a queda dessa pressão? Ele expande. Lembra de uma panela de pressão, quando a gente está tirando o ar, né? Estava comprimindo o alimento, quando a gente tira o ar, vai expulsar o ar e aquele alimento ele vai o quê? Ele vai inflar, tá bom? A água ela é evaporada. E agora a gente vê aqui, ó, ao lado. Então, você vê que a expansão da massa faz o floco ficar maior. E isso faz com que ele crie o quê? Mais espaços para penetração do óleo. Do solvente, perdão. Então, olha só o que vai acontecer. Além desse processo de extração vai ficar mais eficiente, a velocidade, tá certo, por extração e a pressão também vai ter. Por quê? Porque é como se fosse uma esponja, pessoal. Certo? A esponja, quando você coloca água, ela não absorve. Quando você aperta, ela não libera com mais facilidade. Então, é isso. Perdão. Reduz a capacidade do solvente, né? Sem precisar usar uma extração química que poderia produzir uma maior quantidade de resíduo nesse óleo. A micela vai aumentar a concentração de micela, tá certo? Isso faz com que ocorra uma retirada de óleo maior, tá certo? E também vai promover o que? Uma desativação das enzimas presente na própria semente. Então, a prensagem. Pessoal, a prensagem ela pode ser realizada tanto a quente quanto a frio, tá certo? E ela vai obter o quê? Ela vai obter um óleo bruto. Então, após essa prensagem, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma filtração, onde essa filtração ela vai retirar o resto de resíduo vegetal que tem lá. Após isso, a gente vai ter o quê? Uma torta. E essa torta, ela tem muita gordura ainda, muita matéria graxa. Então, ela vai passar por um processo de extração com solvente. Então, basicamente, na extração de óleo bruto, nós temos a extração por prensagem, o óleo bruto, a torta, né? E essa torta ela vai passar por uma extração com solvente, que por sua vez vai gerar o farelo. Esse farelo, a gente vai retirar o excesso de solvente, né? Após isso, nós vamos ter a micela, que a micela é o quê? É o solvente com a gordura. Após isso, nós vamos retirar mais uma vez esse solvente e nós obtemos o óleo bruto. Então, nós temos a torta, o farelo, o solvente e a micela. E lembrando que a micela é o quê? Basicamente é o óleo e o solvente orgânico juntos, tá certo? Aqui nós temos uma extração por solvente. Basicamente, a extração por solvente ela vai utilizar o quê? Ela vai utilizar o ponto de ebulição desses solventes, que é um pouco mais baixo, vai penetrar facilmente nesse material expandido ou na lâmina e vai fazer uma retirada desse óleo, tá bom? E depois a gente retira por aquecimento. É como se fosse uma destilação. Então, as vantagens é o quê? É que o óleo, como ele é uma matéria orgânica e geralmente ele é apolar, tem uma grande porção apolar, ele vai se filiar, né? Ele vai se agregar melhor nesse solvente orgânico, que pode ser o hexano ou pode ser outro solvente. Então, como ele vai ter uma afinidade maior por essa matéria graxa, não vai precisar o quê? Não vai interagir com carboidratos, proteínas, que são estruturas mais polares, e eu não vou puxar tanto resíduo. Aí algumas desvantagens que a gente pode encontrar. É porque ele pode ser inflamável, né? Aí não é bacana, que pode acontecer algum acidente e não é legal. Então, basicamente, pessoal, o que vai acontecer? Nós temos a lâmina do material
Esse material ele é banhado com um solvente orgânico. O solvente orgânico ele vai atravessando essas paredes celulares até encontrar quem? O meu óleo, tá certo? Quando isso ocorre, ocorre um equilíbrio entre o solvente e o material que está dentro da célula, tá certo? E olha só como é que fica. Nessa imagem 10, né, nós temos a lâmina extraída e o banho que tem a micela, ou seja, o óleo e o solvente. A destilação da micela, basicamente a destilação da micela, transformando em miúdos, ela vai o quê? Ela vai recuperar o solvente utilizado, vai purificar esse óleo, retirando todo esse solvente. Esse solvente não é legal para o consumo humano, não é isso? E esse material ele vai ser o quê? Ele vai ser seguido para novas extrações ou então ele vai ser utilizado para fazer o refino e outros testes. Como eu havia falado também, o farelo vai ter uma quantidade de solvente, então é interessante que a gente faça essa dessolvatização. Aqui nós temos o processo de extração do óleo de soja com hexano ou etanol, tá certo? Nós temos a parte da extração, da pesagem, da pré-limpeza, da quebra dos grãos, da separação das cascas, do cozimento, tá certo? Da laminação, da extração por solvente, que vai gerar o farelo, que tenho que retirar o solvente desse farelo. Nós temos o escoamento do solvente no óleo bruto, tá certo? E a gente chega no final o óleo bruto sem o solvente. Aqui, pessoal, é só explicando a mesma coisa, né? Nós vamos utilizar a extração, nós vamos retirar o solvente e também nós podemos tirar o solvente do farelo e nós armazenamos. O que acontece? Quando você faz isso, esse processo de extração, de laminação, de expansão, ocorre uma ruptura dessas células. Essas células vegetais vão ter enzimas, né? Então, como é que a gente faz? Geralmente, esse óleo ele vai ser separado por um processo de centrifugação, tá certo? E como esse óleo vai estar separando essa parte que não é legal para o óleo puro, então as substâncias que são, como é que eu posso dizer? Tem a mesma característica polar, afinidade, vai acompanhar, que são os antioxidantes e a vitamina E, como o tocoferol, né, que são antioxidantes. Ou seja, lá no processo de rancificação, vai interromper aquele radical livre. Tá bom? Agora, em relação ao refino dos óleos vegetais. Tem algumas etapas que são feitas, tá certo? Para permitir que o óleo ele tenha grandes qualidades. Que é o processo de neutralização, que vai diminuir a quantidade de ácidos graxos livres, tá certo? E vai influenciar na acidez desse óleo, tá bom? O branqueamento, que vai ser o que inativar essas enzimas, tá bom? E a desodorização. Essa desodorização, ela vai retirar parte das características voláteis que podem fazer com que esse óleo seja recusado. Aqui nós temos a parte de refino, né? Nós temos a neutralização com NOH, a clarificação, usa-se compostos que vão fazer a aglomeração dessas substâncias, e nós temos a desodorização, tá certo? Que esse óleo é destilado. Também nesse processo a gente vai ver que pode ocorrer o processo de hidrogenação para a produção de margarinas, tá certo? Ou outras substâncias de interesse. Nós temos o processo de degomagem. Por quê? Esse processo vai fazer com que faça a retirada, das gomas que possam impedir, né, o óleo de ter uma clarificação bacana, tá certo? Então,
Esse processo de degomagem é feito utilizando aquecimento da água, né? Mistura com esse material e esse material é decantado. Também pode ser feita com substâncias ácidas. Então, nós temos, como eu havia falado, né? Então, a neutralização é um processo de clarificação, é um processo de refino, tá certo? Então, ela vai o quê? Ela vai retirar algumas impurezas, como os fosfolipídios, os pigmentos coloridos, tá certo? Os ácidos graxos livres, tá ok? No branqueamento. O branqueamento então vai retirar essas impurezas, né? Então, essas impurezas que são obtidas através de quê? De produtos de oxidação, de traços de metais pesados, traços de sabão, terra de branqueamento, tá certo? A desodorização é justamente para retirar esse excesso de compostos voláteis e impedir que o óleo possa ser rejeitado. Pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês. É isso, muito obrigado.